Olá, seguidores. No vídeo de hoje vou dar uma resposta aqui para o Daniel Nigri do canal Dica de Hoje, que falou muita besteira sobre fundos imobiliários, tá? Falou muita besteira mesmo, mas muita. Nosso Deus, ele repetiu exatamente o que uma galerinha hater de fundos imobiliários fala por aí. E olha que é um profissional que eu tenho até bastante respeito por ele, tá? Ele realmente demonstra que conhece bastante sobre macroeconomia, conhece bastante sobre ações, mas sobre fundos imobiliários parece que ele não sabe de nada, tá? Inclusive, até um tempo atrás, nem foi essa tributação, mas de outra, que ele até chegou a falar o absurdo de que era melhor tributar logo os fundos imobiliários de uma vez para se livrar disso, que é algo meio questionável, né? E aqui deixar bem claro que eu também não sou um defensor ferrenho dos fundos imobiliários, tá? Também faço duras críticas, principalmente aos gestores. Inclusive, dar aqui alguns spoilers para vocês de vídeos que estão vindo pela frente. Esse aqui de gestor de fundos imobiliários, cavando a própria cova. Esse aqui é um vídeo que vai sair aqui no dia de finados, tá? No dia 2 de novembro. Tem também esse outro aqui, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse dos Fios e Tijolos. Aqui também é um vídeo que em breve vou estar gravando, tá? Já segue aí para saber quando sair esses vídeos. Ainda nem gravei, só preparei a arte aqui. Então, quem me conhece aqui sabe que eu também, apesar de trabalhar com fundo imobiliário, não sou um defensor ferrenho. Quando é necessário, eu também faço muitas críticas, né? E aqui um detalhe importante que vocês precisam saber sobre esse vídeo do Daniel Nigri é que, não sei se hoje ou na semana que vem, mas está chegando aqui ao início da venda do produto de Black Friday deles. Então, eles foram aqui para um tema polêmica, né? Um tema polêmico, criticar fundo imobiliário, algo que gera engajamento. Então, é que vocês já sabem, né? A estratégia. Ah, vou soltar um produto aqui, uma época que vende bem, então vou soltar junto com um vídeo falando muita besteira sobre fundo imobiliário. Então, fiquem atentos aqui às estratégias de marketing. Então, vamos agora refutar as besteiras que o Daniel Nigri falou. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, a crítica dele focou muito aqui na parte da alavancagem dos fundos de tijolos. Algo que realmente, eu também já faço várias críticas aqui no canal, mas ele acabou, não sei se por desconhecimento ou pela estratégia de marketing, acabou falando muita besteira. E aqui ele já começa mal, comparando com tomar dívida nos Estados Unidos e tomar dívida no Brasil. Ou seja, ele compara a dívida dos REITs e a dívida dos imobiliários. E aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui, um cara com um iniciante, ele sabe que tomar dívida nos Estados Unidos é muito melhor do que tomar dívida no Brasil. Pelo amor de Deus, isso aqui já começou horrível, cara. Isso aqui é uma abusando demais da ingenuidade aqui do investidor, né? É que ele fala sobre a dívida dos REITs, que é 5% ao ano pré-fixado, algo dá nem para comparar no Brasil. Isso aqui não é um problema só dos FIIs. Nem o próprio Estado ele consegue comprar dívida pré-fixada aqui no Brasil, né? Então aqui talvez a sua intenção era falar bem dos REITs, é um produto que eles vendem, né, carteira internacional, que é a tática, aquela velha tática que é um problema para você vender uma solução depois. Então aqui eles estão criando o problema, ou seja, falando, ó, você que investe em fundo imobiliário, você está numa cilada, tá? Cai fora disso aí e vem aqui contratar nosso serviço aqui para você aprender a investir em melhores produtos e não sei o que mais. É, tem que vender, né? O cara tá certo, tem que vender. O problema é os artifícios que algumas vezes utiliza para isso. Mas enfim, agora começando a falar mais sobre alguns fundos imobiliários em específico de alavancagem. Ele citou a dívida de JCR11, uma dívida em CDI, uma dívida pesada em CDI, né? É que uma dívida CDI mais 2,6%, que é uma dívida 17,6% ao ano, com certeza pesa bastante. Chegando a dar os números, que é uma dívida de 6% e pesa 16% na DRE. E realmente, muitos gestores aqui contrataram a dívida CDI naquela que estava baixinho lá, acabaram se dando muito mal hoje com a alta do Selic. Mas agora parem e pense. Só fundos imobiliários fizeram isso, essa cagada de comprar dívida CDI barata e depois o CDI disparou.
Olha um monte de ação que fez isso aí, um monte de empresa. A Cosan, inúmeras outras aí, poderia citar aqui, de empresas que se endividaram em CDI e acabaram sendo pegas aqui no contrapé com essa alta da Selic. Então, aqui também foi um erro, tá? A JCR11 está cometendo o erro aqui de manter essa dívida CDI, não ter corrido para fazer alguma venda. Aqui o critico também, o pessoal do SAF, por eles serem muito paradões aqui, não dá um jeito de resolver essa dívida. Mas enfim, aqui depois ele utiliza também testes F11 como exemplo, aqui muito por conta da dívida IPCA+, que o fundo tomou. Mas enfim, aqui teste F11 é um fundo que tem até uma dívida positiva. Inclusive, foi em setembro eu fiz um vídeo que é avaliando a dívida do fundo, tá? Em que eu fiz vários elogios a ela. Mas enfim, aqui algo que ele critica é a questão da carência. Isso aqui é realmente uma crítica válida, tá? Realmente é chato essa questão das carências que os gestores utilizam aqui ao tomar dívida, algo que acaba que você infla a renda, né? Porque você aumenta a receita, você está comprando algo com dívida, então você passa a aumentar sua receita com esse novo ativo comprado, mas não tem o peso, o custo da dívida por conta da carência. Então, realmente, isso aqui é algo muito chato. Os fundos de tijolos adoram fazer isso, contratar dívida com carência para aumentar o rendimento a curto prazo. Algo que está sendo feito à exaustão aqui no com o Celeste Finance atualmente, né? Então, aqui é uma crítica válida, realmente, essa questão das carências, mas depois aqui ele pega para fazer umas contas aqui com umas tabelas, tá? E aqui ele utiliza a mesma crítica que o Sherlock Holmes dos fundos imobiliários fez há algum tempo atrás. Até fiz um vídeo em resposta a esse hater de fundo imobiliário. E aqui é uma crítica que eles fazem ao seguinte fato, de quando os fundos eles contratam a dívida, por exemplo, a dívida IPCA+, a gente tem dois pesos, né? Tem a questão do peso da parte prefixada, o 6% do IPCA mais 6, a parte pós-fixada, que é o IPCA. A parte, o 6%, ele geralmente ele vai correr aqui na DRE, enquanto isso a correção monetária não. E aqui outro ponto que ele comenta é que quando você soma geralmente essa parcela do IPCA mais o prêmio da dívida, ele é superior ao cap rate. Então aqui ele dá a entender que isso daqui é uma estrutura negativa, que corrói o resultado aqui da dívida, né? No entanto, ele está apenas esquecendo aqui de um elemento, a valorização do imóvel. Simplesmente esqueceu isso aqui, né? Ele até depois do final que ele apresentou essa tabela aqui, ele falou sobre vender imóvel, não sei o quê, mas quando eu estava falando, ele simplesmente esqueceu aqui de falar sobre o fator valorização do imóvel. Eu, pô, isso aqui tá, não sei, cara, não me estranha, tá? Que um profissional, dezenas de anos aqui de experiência, praticamente o que ele deve ter de experiência aqui é quase a minha idade. E esquecer de uma coisa dessa? Não, cara, não consigo entender. Não, sei lá, pra mim é difícil entender se realmente ele realmente esqueceu isso aqui, né? Mas, enfim, vou fazer aqui uma conta bobinha aqui no Excel para demonstrar isso. Imagine que o fundo pegou aqui uma dívida de 400 milhões de reais e comprou 100% com dívida. Então aqui o imóvel está no ano zero, comprar 400 milhões de reais, só devedor 400 milhões de reais. Tudo bem aqui, considerando que a parcela de juros, essa parcela aqui, o prêmio da dívida, está sendo pago com aluguel. Enquanto isso, a correção monetária vai aqui subindo todo mês. Aqui eu considerei uma inflação de 5%, né, corrigindo esse saldo devedor. Então, aqui de 400 milhões de reais subiu para 420, para 441 e assim por diante. No entanto, aqui o fator que o Daniel esqueceu no vídeo dele é a questão que o imóvel ele também tende a se valorizar. A gente espera que junto com a inflação, né? Então, aqui o imóvel tende a se valorizar também no mesmo passo, tá? O que pode acontecer do imóvel não conseguir se valorizar, né? A imóvel acaba conseguindo pedalando ao longo do tempo. Então, o que pode acontecer é que o imóvel ele segue o valor estável enquanto o saldo devedor foi aumentando. Ou então pode até mesmo acontecer do imóvel estar se desvalorizando
enquanto o saldo devedor está crescendo, ao que realmente chegou a acontecer em alguns fundos, como o HOFC11. Então, aqui realmente cria uma situação bem chata, onde o saldo devedor cresceu bem mais que o imóvel. No entanto, a gente também tem alguns casos onde o imóvel se valorizou mais do que a dívida, né? Então, algo que pode gerar aqui um cenário aqui positivo para essa dívida. Inclusive, tem aqui, eu posso dar um exemplo bem claro disso que aconteceu em HSML11 há um ano atrás, quando ele fez a venda do imóvel do Shopping Uberaba. Aqui no, se você pegar aqui o fato relevante da época, ele comenta que a compra do imóvel foi feita acho que 100% via dívida. Então, eles aproveitaram que se endividaram para comprar imóvel lá na época do Tranca Tudo, então conseguiram comprar o shopping barato. E veja só o que eles comentam aqui. O valor do mall, considerando a precificação na venda, variou 52%, enquanto o saldo das operações de securitização de recebíveis no passivo do fundo variou 17%. O que é isso? A dívida ela variou 17%, enquanto o imóvel 52%. Colocando em números, é como se o fundo tivesse pegado 100 milhões de reais, comprou o shopping 100 milhões de reais. Ao longo aqui desses anos, a dívida foi para 117 milhões de reais, enquanto o shopping foi para 152 milhões de reais. Com isso, o fundo que teve um lucro absurdo com essa venda, né? Então aqui é um exemplo de que a dívida em si, ela não dá para cravar que ela é negativa, né? Ela pode ser também positiva. Então, é um caso que vai depender muito da expertise aqui do gestor em saber o momento ideal para você contratar essa dívida e fazer uma boa compra com a, esse endividamento, né? Você fazer uma compra de forma que o valor do ativo que foi comprado valorize mais do que o valor do passivo, que é a dívida. Inclusive, aqui ele utiliza o teste F11 como exemplo, também é um caso que utiliza de forma muito, muito inteligente mesmo a alavancagem do teste F11. É uma alavancagem muito inteligente, gera muito valor. Porque é o seguinte, aqui o gestor TRX ela utiliza alavancagem para comprar em massa a quantidade de supermercados, né? Por exemplo, vai lá no Pão de Açúcar e compra um portfólio com 20 imóveis. Então, está comprando quantidade, consegue um preço legal. Aí depois que ele faz, ele pega esses ativos supermercados, geralmente tem um valor um pouco mais baixo, poucos dezenas de milhões de reais, e sai vendendo um a um. Então, ele consegue um preço de venda muito superior, acaba gerando bastante valor, tá? Então, é uma estratégia que o próprio KGRU também faz, mas aqui em testes F11 ele faz com alavancagem, né? Então, tem mais risco. Mas é estratégia muito inteligente. Então, como eu disse, testes F11 é um exemplo positivo de alavancagem. E, enfim, alavancagem aqui no Brasil é mais desafiador aqui do que alavancagem dos Estados Unidos, com certeza. Mas, enfim, não vejo aqui como motivo para você demonizar fundos imobiliários por conta desse tipo de coisa. Então, aqui fazendo umas considerações finais. Para mim, o Daniel Nick falou muita besteira, tá? Muita besteira mesmo. Para mim, é claro que ele não entende muito fundo imobiliário, a área dele é outra. Prefiro pensar nisso do que foi uma estratégia de marketing aqui para vender os produtos deles. E aqui, um ponto importante sobre a alavancagem é que o problema principal foram os fundos de lajes, tá? Fundos de lajes queimaram demais o filme aqui da alavancagem. É o seguinte, lá atrás, quando Lages era o bambambam aqui dos imobiliários, né, influenciadores empurravam pra gente que a gente tinha que ter Lages. Eu me lembro que lá atrás eu sentia mal, todos os influenciadores falavam, ó só, tem que ter Lages, e eu não gostava de Lages, eu realmente sentia mal por não ter Lages, sabe? Depois foi amadurecendo e vi que dane-se o influenciador que quer que eu compre laje. Não vou ter laje na carteira, não. Dane-se eles. Então acabou que o principal problema que a gente aconteceu foi com lajes corporativas, que é um lixo. Laje corporativa é lixo, é o pior segmento possível em fundos imobiliários. É um segmento de alta volatilidade, questão de não ter a mesma resiliência, né?
é um segmento bem mais especulativo, onde gestores eles acabam especulando. Acabou que não aconteceu essa valorização do imóvel e que acabou dando esse trabalheira aqui com a alavancagem. Mas então aqui o problema não foi a alavancagem em si, mas o segmento que é muito ruim. Lajes corporativas é horrível, tá? O único que eu considero aqui para minha carteira é FAT N11. Mas, enfim, é isso. Espero que tenham entendido aqui, tá? Peça o like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.